Iremos começar nossa aula de filosofia e neste capítulo nós iremos abordar o conteúdo sobre a estética. Então, no decorrer do tempo, além dos filósofos realizarem reflexões de ordem epistemológica sobre as formas de conhecer a realidade, então alguns pensadores consideravam importante também pensar sobre o valor que atribuímos àquilo que conhecemos, quando julgamos algo belo ou bom, por exemplo. Então, ao refletir sobre a beleza, eles passaram a indagar, entre outras questões, se ela é universal ou se é relativa, aí de acordo com as diferentes culturas e épocas, ou ainda o que ela significa para as pessoas. Aí assim surgiu uma área de investigação filosófica ligada à sensibilidade, ao gosto e à arte, chamada de estética. Então, para a gente entender melhor um pouco sobre a pertinência da estética para a filosofia, deixo para vocês as seguintes indagações. O que é belo para mim? É igualmente belo para todos? Ao longo do tempo, o conceito de beleza sempre foi o mesmo? Que relações existem entre o belo e a arte? Então, tendo em vista esses questionamentos, encontramos na estética a distinção entre as qualidades consideradas objetivas, isto é pertencentes às coisas percebidas, e as subjetivas, isto é, dependentes do sujeito que percebe. Aí, dessa forma, podemos dizer que a cor do céu num dia ensolarado é um dado objetivo, porém, ela sempre será percebida de um modo subjetivo por diferentes olhares. Isso porque cada um acrescenta algo ao que vê, suas emoções e sensações, com base nas lembranças e nas preferências que tem. Então, assim, é possível concluir que a faculdade de perceber as cores é universal, enquanto a experiência de apreciar ou detestar uma cor percebida é algo que é particular. E a gente sabe que as pessoas elas encontram dificuldades para justificar, por meio de argumentos, suas opiniões favoráveis ou desfavoráveis sobre determinado objeto ou qualidade, bem também como para explicar por que estímulos diferentes são acompanhados de prazer ou desprazer, dependendo de quem os experimenta. E no que diz respeito a justificar a impressão de que algo é belo ou feio, existe uma dificuldade ainda maior. Estética. Estética é um ramo da filosofia que tem por objetivo o estudo da natureza do belo e dos fundamentos da arte. Ela estuda o julgamento e a percepção do que é considerado bela, a produção das emoções pelos fenômenos estéticos, bem como as diferentes formas de arte e das técnicas artísticas, a ideia de obra de arte e de criação, a relação entre matérias e formas das artes. Por outro lado, a estética também pode ocupar-se do sublime ou da privação da beleza, ou seja, que pode ser considerado feio ou até mesmo ridículos. Estética na antiguidade, especialmente com Platão, que é o que nós iremos estudar nesse slide, que são as teorias de Platão e Aristóteles. Então, especialmente com Platão e Aristóteles e Plotino, a estética era estudada fundida com a lógica e a ética. O belo, o bom e o verdadeiro formavam uma unidade com a obra. A essência do belo seria alcançada identificando-a como um bom, tendo em conta os valores morais. Na Idade Média surge a intenção de estudar a estética, independentemente de outros ramos filosóficos. Então, como eu falei para vocês anteriormente, esse slide nós iremos abordar a estética segundo Platão e Aristóteles, e nas aulas seguintes iremos abordar a ideia de estética, ou seja, belo e feio, segundo outros pensadores,
como da modernidade, da Idade Média até a atualidade. Então, vamos ficar aqui especificamente com o período da estética, conhecido como a estética na antiguidade. Então, vamos começar a abordar a estética e segundo a ideia de Platão. Então, uma característica que vai apresentar a teoria de Platão sobre a estética são as palavras belo e mimese, que no decorrer do slide eu vou explicando para vocês qual a relação, né, da palavra belo e mimese com a ideia de estética. Então, Platão sacrifica a estética à ética. Ética é a busca pela felicidade em conjunto, a busca pela verdade. A arte não passa de imitação da aparência, ou seja, é cópia de um objeto sensível, que por sua vez já é cópia imperfeita da ideia. Assim, a arte produz apenas a ilusão da realidade. Então, para Platão, né, que ele era considerado um dos grandes pensadores da antiguidade, então ele acreditava que toda poesis é uma mimese, ou seja, uma imitação da realidade. Aí, nesse sentido, um artista ele não passaria de um imitador de objetos que não conhecia profundamente, porque os próprios objetos conhecidos pela mente humana já seriam cópias de modelos existentes no plano das ideias. Aí, sendo assim, né, por se tratar de uma imitação, Platão ele acreditava que a arte não refletia o bem e as virtudes. E, além disso, alimentava as paixões e corrompia a educação dos homens. Logo, ele tolerava o trabalho dos artesãos por sua utilidade, mas considerava eticamente inaceitável a arte mimética, por exemplo, né, a dos pintores e a dos poetas. Então, a palavra mimese vem aí de imitação, que segundo Platão seriam cópias imperfeitas. Então, relacionando a ideia de estética, para ele, né, o belo teria relação com a questão ética, a questão da questão da virtude, e o que seria, vamos dizer, o feio seria a imitação do indivíduo perante um determinado objeto, ou uma determinada pessoa, ou paisagem, né, que seria uma cópia. Então, seria uma cópia perfeita do que era considerado para ele, né, na sua teoria apresentada no mundo das ideias. Designar o que é belo ou bom é uma questão de estilos, os quais completam e, mais propriamente, nos fazem entender e conhecer a forma dos objetos. Para o filósofo, todo e qualquer objeto possui uma forma de beleza, tanto em sua coloração quanto em seu formato. O belo para Platão tem a função de conduzir o homem para o mais próximo possível da perfeição. Porém, o homem não é capaz de desvendar e descobrir o belo, mas o feio. Então, por que o homem, segundo Platão, seria capaz não seria capaz de desvendar o belo, e sim o feio? Exatamente pelaquilo que eu tinha falado anteriormente. Porque ele dizia que a imitação é algo imperfeito. Então, é como se só seria belo aquilo que é único, né? E aí, a partir do momento que se torna cópia, seria uma imperfeição, e aí não encaixaria na sua ideia, definindo como algo belo, né? E estaria relacionado ao feio. Então, no pensamento platônico, o ideal de beleza não estava neste mundo, né? Esse ideal faria parte do imutável, da perfeição do mundo das ideias. Aí, sendo assim, diante das representações da beleza, somente nos restaria ter considerações estéticas, julgando o que é mais ou menos bonito, mas sem poder alcançar de fato e contemplar o belo ideal, né? Então, Platão entendia a experiência do belo como sendo uma manifestação da alma e não da sensibilidade física. Ele associava a ideia do belo às ideias de bom e verdadeiro, afastando por isso das representações artísticas.
Agora nós iremos abordar a ideia de Aristóteles sobre a questão da estética. A arte, ou nesse caso a mimese, a imitação da natureza e da vida, domina as ideias de limite, ordem e simetria. Sendo assim, para Aristóteles, a arte é natural do homem, fazendo parte do que é sensível a ele. O estagirita via do drama, uma imitação da ação do homem, provocando um efeito catártico. Cartase refere-se à purificação das almas por meio de uma descarga emocional provocada por um drama. Então, ao contrário de Aristóteles, ao contrário de Platão, o Aristóteles, ele já é a favor da mimese. Né? Em especial, ele fala da poesias épicas, trágicas e cômicas, que a primeira costumava ser recitada e as últimas eram representadas teatralmente. Então, para ele, de forma diferente, né? Como eu acabei de falar para vocês de Platão, o ser humano ele imitava a realidade porque gostava de aprender, e a mimese não produzia cópias, mas obras criativas, melhorando ou piorando os modelos reais, né? Ou seja, ainda gerando histórias sem compromisso direto com a realidade particulares, aí segundo a intenção do artista de representar aspectos universais. Então, esse pensador, Aristóteles, né, ele acreditava que, em vez de corromper o pensamento racional, ao ridicularizar pessoas, o poeta cômico podia criticar defeitos de caráter e conduta que prejudicavam a vida da cidade. Já o poeta trágico, na visão, né, desse filósofo, apresentava pessoas mais fortes ou nobres do que a maioria, mas que, por um erro qualquer, um seria capaz de cometer, seguiam o destino marcado pelo sofrimento e pela catástrofe. Assim, as obras trágicas podiam promover intensas reflexões sobre o caráter do ser humano e seu destino, além de estimular a catarse, ou seja, né, a purificação das paixões despertadas pelo enredo, principalmente a compaixão. Por fim, né, para Platão, a arte pode ser um efeito muito negativo. Ele até mesmo critica alguns poetas. A arte para ele é falsa imitação de uma imitação, algo superficial que não expressa a verdade. Já para Aristóteles, a arte tem seu benefício. Ela é o meio pela qual o homem expressa sua paixão. A arte, em especial, o drama, ajuda o homem a ter uma descarga emocional e se relacionar melhor com suas emoções. Para finalizar nossa aula, deixo as seguintes questões para vocês responderem. Então, na página 6, tem essa leitura, A Mulher Pálida. Vocês vão fazer essa leitura, que é da obra de Machado de Assis. Não deixem de fazer essa leitura. É um texto muito bom para vocês compreenderem melhor um pouco sobre o conteúdo, falando sobre estética. Então, esse texto está na página 6. Na sequência, vocês vão responder as questões que está na página 7. Essas questões. Análise do texto e também análise, como essa terceira questão, da obra que está apresentada ao lado. Aí vocês irão responder ainda a página 9, fazendo a leitura desse texto. Esse texto se encontra na obra de Platão, A República. Então, depois de fazer a leitura desse texto da página 9, vocês irão responder as questões da página 10. Essas questões aqui. E, por último, vocês irão responder as questões da página 12. Estou aguardando as respostas de vocês até o final do dia. De preferência, respondam no caderno. Fica mais fácil para visualizar.
e essas atividades elas servirão como pontuação para a nota do quarto bimestre.